Agora a gente fala sobre Brasil Agro, que reportou um prejuízo líquido de 64 milhões e 275 mil reais neste primeiro trimestre da safra 25-26, contra um lucro de 97 milhões de reais no ano passado. Em relatório aos seus acionistas, seus clientes, na verdade, a XP afirmou que os números vieram em linha com o esperado. O mercado não recebeu muito bem estes resultados. Os papéis da companhia caem cerca de 1,75% no pregão desta sexta. Para repercutirmos o resultado deste primeiro trimestre 25-26, recebo aqui em nosso estúdio Ana Paula Zerbinati, que é diretora de RI da Brasil Agro. Seja bem-vinda à nossa programação. Espero ter falado o seu sobrenome corretamente, minha cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que é super importante a gente ter repercussões, né, de poder falar na mídia com tanta audiência, porque um dos maiores problemas do agro é a assimetria de informação. Então, estar aqui já é um meio caminho andado. Perfeito. Meio caminho andado, a gente vai andar o resto agora com essa entrevista. E aí, claro, eu queria destacar, a gente fala de primeiro trimestre do ano safra 25-26. Normalmente, quando vocês plantam a safra de verão, que será colhida só no ano que vem. Então, um trimestre de muitos custos, também de pouca movimentação de vendas de alguns produtos, apesar de vocês terem reservado um pouquinho de estoque para vender neste segundo semestre. E eu queria entender o que aconteceu neste trimestre que foi diferente do ano passado, para vocês agora terem um prejuízo em comparação com o ano passado, que teve lucro de quase 100 milhões de reais. E aí, claro, fazer essas comparações e levando em consideração a sazonalidade da empresa. Olha, acho que teve alguns fatores que o influenciaram, além da sazonalidade intrínseca do agronegócio, né? Que é o que você falou, Sim. Que agora a gente está incorrendo com custos e ainda não entraram as vendas de produtos agrícolas. Mas na Brasil Agro tem um fator muito importante do nosso modelo de negócios, que é a venda de fazendas. E isso não aconteceu nesse trimestre, que no ano passado, no mesmo período, aconteceu. Então, a gente teve uma venda importante, se você comparar ano contra ano, que influenciou muito nesse comparativo anual. Além disso, nós tivemos outros fatores da agricultura que aconteceram na nossa safra de cana, que agora não entra grãos, mas entraria um pouco de cana de açúcar. Temos 100 mil toneladas a menos de cana vendida nesse período, em detrimento a algumas intempéries climáticas, incêndios, geadas, que vocês já devem ter repercutido muito isso, né, nos últimos meses na mídia. E tem um outro fator que é não menos importante, que são fatores que é não caixa, né? Então, todo o agronegócio, não só a Brasil Agro, a gente marca a mercado tudo que a gente tem plantado e nossas posições de derivativos. E a Brasil Agro, na parte de vendas de fazendas, tem um recebível de venda de fazenda muito importante. E ele é indexado em sacas de soja, que é atrelado ao dólar e às commodities. Então, isso teve uma variação importante no período de menos 40 milhões de reais, que impactou diretamente nesse resultado. Por causa da variação do dólar, do câmbio. Por causa da variação do dólar, do câmbio, né, que o real se valorizou nesse período, se você comparar, né, há 3 meses atrás. Então, a gente teve que reconhecer isso no resultado financeiro, que é um efeito não caixa dentro do resultado da companhia. Se a gente expurgar todos esses efeitos de ativos biológicos, variação que eu acabei de mencionar nos recebíveis de vendas, né? de fazenda, de juros desse período, a gente tem um resultado antes de impostos e taxas, que é o famoso EBITDA, de 64 milhões positivo, que ele ainda é menor que do ano passado, mas aí a diferença maior vai ser a venda de fazenda, que acabou não acontecendo nesse período. Perfeito. E como é que vocês passaram por este trimestre, normalmente um trimestre mais operacional, de preparação para o próximo ano? Conversava com o presidente na safra passada de resultados, ele me dizia o seguinte: Gabriel, o que a gente pode adiantar para o investidor é que será uma safra mais cara do que a 24-25. Isso se concretizou? Vocês realmente viram custos maiores para preparar o próximo ano? Sim, a gente teve um aumento não tão relevante de custos, mas ele houve, né? Então, as margens acabam se comprimindo mais, porque eu estou vindo de um custo maior
principalmente logístico, somado a uma diminuição do preço de commodities em reais, porque você acaba fazendo, né, um preço, né, nos mercados internacionais das commodities menor, com exceção do milho, somado a uma taxa de câmbio menor. Então, essa combinação acaba trazendo em reais um preço do produto menor, com um custo um pouco maior, isso acaba comprimindo as margens. Então, realmente, isso se confirmou para essa safra. Tem produtor de milho aí falando, pô, mas não tem mais para onde ir, já está barato demais, reclamando. Faz uns 3 meses que eu escuto essas mesmas queixas. Mas o milho está caminhando para um cenário mais positivo se você for comparar com outras commodities. Entendi, perfeito. E aí, como é que vocês enxergam este cenário futuro? Vocês fizeram uma estratégia que eu até queria repercutir um pouco aqui contigo, de guardar um pouco de estoque de soja, principalmente, para venda neste segundo semestre. O prêmio estava baixo no primeiro semestre na avaliação de vocês e essa foi a estratégia que se demonstrou acertada, porque realmente a gente teve uma majoração do preço da soja, tem gente para comprar aí, já que vivemos um mundo de guerra comercial evidente. E eu queria ver, justamente repercutir contigo essa estratégia, como vocês avaliam, tem soja ainda para vender para estes 3 meses finais de 2025 e, claro, como é que vocês veem nas principais culturas de vocês o futuro, pelo menos para preços de commodities? Bom, foi uma decisão acertada realmente a gente fazer, né, segurar essa venda, jogar um pouco para frente. A gente não conseguiu só capturar prêmios melhores, mas acho que toda a combinação de todos os elementos do preço da soja, eles foram importantes. Então, assim, grandes números, a gente teve aí uma diferença de preço. Se eu tivesse vendido naquele momento e vendido no momento que a gente vendeu, de mais ou menos uns 10%, 12% a mais de captura de preço, de margem. Então, foi uma decisão acertada, mas não só isso. O momento da compra dos insumos também foi bem assertivo. A gente adiantou esse ano, em relação às safras passadas, a compra dos insumos para a safra atual. Então, a gente também teve aí uma captura de custos menores se eu tivesse deixado para comprar um pouco mais para frente. Perfeito. E aí, por exemplo, como é que vocês veem agora esta reorganização do mercado? Porque tivemos algo incrível acontecendo com a safra de soja por aqui, que foi super safra, mas com prêmio ainda elevado por conta da briga Estados Unidos e China. Agora parece que eles chegaram a um acordo, a China vai voltar a comprar soja dos Estados Unidos, a gente ainda vai ver como é que isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses. Como que vocês enxergam este cenário? Vai afetar a operação de vocês, do que vocês estavam planejando para o ano que vem, ou isso já estava na conta que em algum momento a situação ia se normalizar? Não, acredito que já estava na conta, acho que já está precificado. A China não deixou de comprar para o Brasil. Se você olhar as vendas futuras, né, todo o embarque, tudo que a China já tem comprado, já tem muita coisa de Brasil, principalmente na entre-safra americana, que a gente está falando de março, abril, eles já estão muito posicionados aqui no Brasil, então isso não mudou. Então, acho que estava tudo muito desenhado, todo mundo esperava que isso fosse acontecer, não muda muito. Acho que um cenário que vem mudando bastante, saindo um pouco, né, dessa dinâmica de Estados Unidos, China, preço da soja, do milho, é mais a cana-de-açúcar. Eu acho que a cana-de-açúcar e o açúcar, o etanol, está com preços mais pressionados do Brasil, uma situação muito diferente das safras anteriores, e isso sim que eu acho que é um ponto de atenção para os produtores de cana aí para as próximas safras. Positivo ou negativo? Porque eu olho para o resultado de vocês, vejo os efeitos destas queimadas, destas geadas, um volume muito menor do que vocês previam até em toneladas de colheita. Então, vocês acabaram tendo que antecipar muita colheita de cana-de-açúcar. Então, este ponto de atenção é ponto de atenção positivo porque teremos preços melhores ou negativo porque ainda vem desafio pela frente? É negativo, ainda vem desafio pela frente. Eu acredito que o preço do açúcar ele tem uma tendência de queda. O etanol, o preço do etanol de cana, ele está estabilizado. A gente pode ter aí na frente talvez uma confirmação dos preços e até uma pequena alta, mas não é um cenário tão promissor se você for comparar com grãos e algodão. Tá, e aí, por exemplo, muda em algo a estratégia de vocês Claro, a estratégia demanda muito a organização da própria safra, né? Então não tem como adiantar nem postergar muito essas questões. Mas na organização produtiva da Brasil Agro, a cana-de-açúcar ela perde posições em grau de importância, ganha posições. Vai mudar alguma coisa no mix de produtos de vocês para a próxima safra ou não?
É difícil também porque já está tudo praticamente comprado e plantado, né? Não, na verdade, a gente mudou um pouco o nosso mix, sim. Não em relação à cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar a gente manteve, né, a mesma área plantada, até porque a gente tem uma obrigação de fornecimento com os nossos, com a nossa contraparte, com as usinas que a gente fornece. A gente tem um acordo, né, de todos os nossos valores serem baseados no índice Consecana, então para a gente é uma segurança aí de manutenção de preços. O que a gente mudou no mix foi com relação a grãos. A gente balanceou um pouco o que a gente tinha de algodão e feijão, migrando isso para o milho, que tem uma perspectiva mais positiva e agronomicamente ele faz mais sentido para o momento das nossas terras, que elas estão em processo de desenvolvimento. Então, eu acredito que, assim, mais uma vez, a diversificação do portfólio de localidades e culturas, ela tem sido se mostrando vencedora nesse sentido, porque você acaba mitigando todos esses riscos e equilibrando seu portfólio. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, apesar dele ser menos relevante, mas não menos importante no nosso portfólio, é a pecuária. Acho que a pecuária ela deixou de ser a estrela em safras passadas, mas agora ela virou aí a estrela do nosso resultado. A gente está muito intenso em pecuária, os preços estão fortes, estão maiores do que nos últimos anos e a tendência é de continuar subindo, principalmente agora em época de festa, de final de ano, que aumenta o consumo de carne e, consequentemente, o número de abate. Então a gente pode esperar talvez mais um trimestre aí à frente, segundo trimestre do ano safra de vocês, também com destaques para a pecuária, porque o ciclo parece que não vai se inverter lá nos Estados Unidos e os preços continuam caros, é isso? Exatamente, acho que a pecuária vai ser um destaque, a gente tende a crescer a nossa área, né, o número de cabeças em pecuária, a gente está investindo muito nisso, porque contribui para o processo de desenvolvimento da terra, né, então sempre a gente volta aí para a tese imobiliária da companhia e eu acredito que não só essa parte de agora do curto prazo, mas no longo prazo, se você for pensar num horizonte um pouco mais longo, de médio prazo, a pecuária tende a ficar firme. Perfeito. E aí, por exemplo, falando sobre essa organização do modelo de negócios de vocês, você falou que este trimestre acabou sendo um pouco diferente do trimestre do ano passado por conta de venda de terras. Questão de o portfólio de vocês agora não estar maduro o suficiente para estas vendas? Em que ponto do ciclo da valorização destes ativos imobiliários nós estamos? Como é que vocês estão se organizando aí para os próximos trimestres? Porque a gente já viu vendas de terras neste mesmo 2025 aí, em trimestres passados. Sim, na verdade é uma questão de tempo, né? Onde que trimestre que vai entrar. A gente tem um portfólio enorme próprio, são 200 mil hectares aqui no Brasil, Bolívia e Paraguai. A gente ativamente trabalha na venda das fazendas, então assim, em algum momento a gente vai ter vendas. E se você for olhar para o nosso histórico, a gente tem aí uma média de 300 milhões de reais nos últimos 5 anos de venda de fazenda. Então não seria uma surpresa a gente realizar vendas até o final do exercício, que é 30 de junho. Acho que é uma questão de onde, qual trimestre ele vai acontecer. Não é uma receita de bolo, que nem plantar e colher. A venda depende de outros fatores negociais, macroeconômicos, geopolíticos, porque influencia diretamente no preço. Mas eu acho que o nosso histórico aí, independente dos ciclos da agricultura, das intempéries de mercado, etc., a gente tem sido muito firme e consistente na venda de fazendas. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Perfeito. E aí, por exemplo, tem disposição talvez para aumentar o portfólio? Como é que vocês estão enxergando o conforto de vocês com o que tem de terra para vender e o que já está nesse processo de maturação? Como é que a Brasil Agro vai se portar a partir de agora, já que temos um cenário de, pelo menos no Brasil, mercado muito pressionado, produtores com dificuldades econômicas, e aí quem tem caixa é rei. Cash is king é a máxima do mercado financeiro. Acho que não é só no mercado financeiro, acho que na agricultura também. É cash is king and land is king. Perfeito. Acho que o dono da terra ele tem um ativo aí real muito importante. E eu acredito que assim, o ciclo que está se desenhando para frente será um ciclo que trará oportunidades de novas aquisições. Acho que não só do ciclo da agricultura, que ele é meio óbvio, né? Então você compra na hora que todo mundo quer vender e vende na hora que todo mundo quer comprar, mas o que vem impedindo e dificultando as nossas compras de aquisições
é a taxa de juros. Então, quando a gente pega essa Selic de 15% e coloca no nosso modelo, no que a gente acredita, é difícil a conta fechar, né? Então, eu vou chegar para o acionista e vou falar, olha, eu vou te entregar um retorno aqui de 8%, sendo que eu posso pegar esse mesmo valor e aplicar em CDI e ele vai ganhar mais. Então, eu acho que um cenário de menor juros, de dólar estável, de menos volatilidade, entre aspas, porque vamos encarar um ano de eleição, né? Então tudo pode acontecer. Eu acredito que ele é muito favorável também para a gente voltar a comprar. Perfeito. Então tem essa máxima aí, o bom da empresa, a estratégia, ela tem que funcionar quando você vai fazer negócios e também tem que funcionar quando você não vai fazer negócio. Fala, gente, a partir de agora talvez não seja tão interessante para eu entrar nesse tipo de operação. Vamos ficar quieto e esperar um pouquinho. Há expectativa de que a taxa Selic caia nestes próximos meses, e aí a gente vai ficar numa discussão aqui se é janeiro, se é março, isso não importa, teoricamente. Que comecem as apostas. Exato, que comece a temporada de apostas aí do mercado financeiro. Mas eu queria entender, por exemplo, o que vocês enxergam como uma taxa de, talvez, juros atrativa, porque há vários programas de incentivo para o agronegócio, há linhas de empréstimos incentivadas, então algumas não pagam imposto, outras são subsidiadas pelo governo. Vocês conseguem pagar até ali próximo do que deveria ser a taxa Selic, sendo que outros setores não conseguem. O que faz sentido para vocês? Até onde o juro tem que cair para voltar a ser atrativo fazer estes investimentos? Porque quando eu olho para o ano que vem, está lá nos 12%. Eu imagino que seja uma taxa Selic ainda muito alta. Realmente, ela é uma taxa ainda muito alta. Eu acho que se você olhar a maioria dos negócios agrícolas, quando você olha para o lado imobiliário e quando você olha para crescimento de área que indiretamente ou diretamente fomenta esse negócio de terras, porque o produtor também precisa se financiar, não só os grandes produtores como a Brasil Agro, mas o pequeno, médio produtor também se financia no mercado, uma taxa de juros de 12% ela ainda é muito alta. O serviço da dívida fica muito alto. Então, assim, não existe um número mágico, né? Até porque tem outros fatores que são levados em consideração, mas eu acredito que uma taxa aí de juros abaixo de 2 dígitos faz mais sentido. Todo mundo querendo os 10% aí de volta, os 9%, 8%. A gente está torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Não só o agronegócio, mas a maioria dos setores que vem aqui conversar conosco, em exceção aqueles que estão ganhando dinheirinho aí com o dinheiro em caixa. E aí, por exemplo, da última vez que a gente conversou por aqui, nós falávamos sobre a estratégia de proteção da safra de soja, que é uma das principais da companhia. Como é que vocês estão enxergando essa dinâmica de preços? E o quanto já está vendido, aí, pelo menos redeado, para a próxima safra de vocês, percentualmente do que vocês vão colher? Da soja, a gente tem 50% já redeado, travado tanto a parte da commodity quanto do dólar, né, que é a combinação. O que a gente tem olhado e monitorado muito de perto são os prêmios futuros para travar, né, essa outra perna, digamos assim, da composição do preço da soja. E agora que a gente começou a plantar, certamente a gente vai estar avançando mais no fechamento e travamento das margens. Perfeito. Isso é normal para a companhia? Vocês normalmente atingem mesmo essas proporções? Ou é algo de momento que vocês estão tendo de fazer em relação ao que está acontecendo no mercado mundial? Os 50% neste momento de início de plantio, ele é normal. O que aconteceu é que a gente já está com esses 50% faz alguns meses. Entendi. Isso sim foi um adianto. Perfeito. E aí, por exemplo, a partir de agora, você fala que vão avançar. Tem algum número na cabeça que você possa compartilhar conosco? Com relação à nossa política, né, a gente tem uma política que a gente segue, né, com relação aos derivativos, o travamento, né, dos hedges que a gente faz, a gente pode ir até 80% no final da safra. Entendi. E aí, por exemplo, em questão climática, a gente viveu uma bagunça aí nesses últimos anos, El Ninho, Laninha, El Ninho, El Ninho, tudo se invertendo. Claro, vocês têm uma diversificação de terras muito grande de culturas também. Então, tem em outros países que não o Brasil, tem cada cultura com um período de colheita diferente. Questão climática, eu sei que é jogar um tiro no escuro, mas o que vocês enxergam de desafios, talvez, ainda a vir? Vai acalmar um pouco essa expectativa da companhia ou ainda vamos ver, talvez, trimestres impactados por questões climáticas, como foi este terceiro trimestre de vocês? A gente está entrando num ano de laninha moderado para fraco. É um ano que ele favorece, né, a agricultura do Brasil, principalmente nas regiões que a gente está. Talvez para o sul nem tanto, mas na região centro-oeste,
Sudeste, Nordeste, ele favorece, né, esse efeito climático. O que está acontecendo é que a gente já está com atraso do plantio no Mato Grosso, não só em Brasil Agro, mas acho que no Mato Grosso como um todo, que é o grande estado produtor de soja do Brasil, isso devido ao atraso de chuvas, né? Se esse atraso persistir, a gente pode ter um problema de produção de safrinha, que não está desenhado ainda existe muito tempo dentro de uma janela ideal de plantio, mas é um ponto de atenção que você tem que observar, porque se ele se persistir, você vai com certeza ter um impacto na segunda safra do Brasil. Perfeito. A gente sempre fala do Mato Grosso aí, se a gente isolar o estado, ele equipara ele com a Argentina, com grandes produtores de soja do planeta. Então, realmente é uma potência do agronegócio brasileiro. Agradeço imensamente por estar aqui conversando conosco sobre este assunto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Desejo um ótimo trimestre a Brasil Agro e nos vemos na próxima divulgação. Com certeza. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Valeu, até a próxima.